Boa noite, pessoal. Bom final de tarde. Dias difíceis estamos vivendo. E hoje minha responsabilidade aí de poder compartilhar com vocês esses momentos complicados e o que a gente está fazendo para poder achar soluções. Boa noite aí, o Ricardo, a Raquel que está aí, o Marcos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Hoje vão ser duas lives, tá? Duas lives. Eu vou fazer essa 6 horas, especial em relação a MP927, que foi feita hoje, tá? Pelo presidente Bolsonaro, né? Com o apoio do nosso ministro Guedes. Boa noite ao Zé Carlos aí que entrou. Te respondi rápido ali, meu amigo, no WhatsApp, mas é porque eu estava entrando aqui na live. Mas eu vou fazer duas lives hoje, uma agora, tá? Para falar da medida provisória. Logo que saiu, eu analisei ela, enviei para o nosso time de jurídico e também a parte contábil para fazer algumas análises. E a gente conseguiu esmiuçar alguns pontos que eu considero importantes e é o que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu considero fundamental, tá? A gente já teve uma mudança, eu até vou deixar ligado aqui, vai que sai a outra mudança, enquanto a gente está falando. O melhor canal hoje para te acompanhar isso é o próprio Facebook do presidente, né? É onde ele primeiro publica essas coisas. Então, a primeira coisa é que teve essa mudança da suspensão do contrato de trabalho, seria algo que eu ia falar hoje, mas eu já tirei fora, porque isso não vai ser mais possível, né? Que era uma hipótese interessante. E o momento é difícil, né? Isso você sabe, não preciso estar repetindo. A gente está aí numa situação complexa. Agora, nessa live eu só vou falar da questão da MP, tá? E os impactos aí e os impactos legais disso, como agir com base na minha interpretação e também algumas coisas jurídicas. Eu devo fazer uma live essa semana com uma advogada trabalhista, especialista nessa área, já está certo. E o meu compromisso com vocês é, essa semana, poder estar aqui junto. A gente vai fazer uma outra live também, eu, o Felipe e o Rodolfo. Para quê? Para auxiliar vocês nesse momento difícil que a gente está vivendo. Nós lá em Santa Catarina, desde a semana passada, já temos motéis fechados. E outros estados agora, amanhã, São Paulo vai estar com praticamente, na realidade, todos os motéis fechados também no estado de São Paulo. Então, cada dia que passa a gente tem novidades e eu quero poder auxiliar aí vocês nesse momento complexo, tá? Então, agora vai ter uma live, nós vamos falar da MP927 e depois, às 20 horas, eu vou falar das medidas anticrise, tá? Então, o que eu tenho acompanhado, que grandes empresários, grandes empresas têm feito, o que nós temos feito também e alguns cenários aí para essa situação, tá bom? Agora, o foco, então, é a questão dessa MP que flexibilizou as relações de trabalho, tá? E por que vamos falar da MP? Porque se eu pegar dentro dos nossos grupos do WhatsApp e até da live que a gente fez semana passada, eu, o Rodolfo e o Felipe, presidente da Associação Brasileira de Motéis, a maior parte das dúvidas que surgem são em relação a o que fazer com a equipe, o que fazer com a questão trabalhista diante de um fechamento iminente do teu motel ou de uma queda de 80%, 90%, como a gente tem visto em várias praças, tá? Inclusive em nossos motéis. Eu estou aqui trabalhando de casa, né? É uma recomendação momentânea. E aqui a gente tem motel aqui em Santa Maria e a gente teve uma queda muito grande também no movimento, como em todo lugar. Então, como também lidar diante dessa situação? Essa MP 927, ela foi concebida semana passada, então num discurso do presidente, e
também do Paulo Guedes, da ministra da Economia, foi falado que viriam normas trabalhistas flexibilizando algumas coisas. Como, por exemplo, a gente teve aí motel fechado, do dia para a noite, como fazer com aquela equipe. Então, todos os gestores de negócios começaram a ficar perdidos, porque a nossa CLT ela é muito engessada e cada passo que tu dá, tu pode depois que passar essa turbulência, porque vai passar, tá? Essa é uma coisa que vocês têm que levar daqui, vai passar. Depois que passar, vai ter uma enxurrada de ações trabalhistas. Então toda decisão que a gente toma em relação a direito do trabalho, ela tem que ser amparada na lei ou numa convenção coletiva, num acordo coletivo, para que não haja depois problemas, né? Então, a primeira coisa, tá, que a gente vê dessa nova MP 927 é a questão de privilegiar, em primeiro lugar, sobre tudo, o acordo individual por escrito com o colaborador. Então, algo que já vem se falando há muito tempo aí na legislação trabalhista, que é da liberdade para os acordos individuais, essa MP acabou dando força para isso, desde que, é importante, pessoal, desde que se respeite os princípios constitucionais do trabalho que estão lá descritos no artigo 6º da Constituição. Só um parênteses, tá? A minha formação é jurídica, tá? Eu sou advogado, membro da OAB há mais de 10 anos, já atuei no passado no direito do trabalho, não atuo hoje, mas tenho conhecimento das normas legais, então isso facilita a minha interpretação. E acredito que por isso posso ajudar um pouco vocês nessa parte, mas eu devo trazer alguém especialista nessa semana também, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que essa norma trouxe é privilegiar o acordo escrito, ou seja, aquilo que tu acordar com o teu colaborador tem força de lei. Esse que é uma coisa fundamental, inicial, prevista nessa norma que foi aí editada, promulgada hoje. E além disso, né, ela tem uma vigência imediata, ela gera efeitos hoje, já está gerando efeitos. E além disso, ela antecipa os efeitos, tá? Antecipa os efeitos para decisões e medidas tomadas até 30 dias antes, tá? Não vou entrar na questão jurídica disso, mas ela prevê, ou seja, negócios que tiveram que tomar decisão semana passada, daqui a pouco fez um acordo com o funcionário, com o colaborador, também é abrangido por essa lei. Lembrando sempre que esse acordo não pode passar por cima de preceitos constitucionais, tá? Que está acima de tudo. Então, por exemplo, é direito, férias, 13º salário, insalubridade, aviso prévio, salário mínimo, o próprio fundo de garantia, despesa arbitrária, tudo isso não pode ser mexido, ok? Então, tu não pode tomar uma decisão contrária a esses princípios constitucionais. Tu pode fazer um acordo com o colaborador, mas tem que respeitar isso. Base. Ok, agora, o que essa norma trouxe além dessa questão do acordo, tá? A questão de medidas. E o que são essas medidas? O que efetivamente estão falando? Primeiro, teletrabalho, então acabou organizando essa questão de quem vai trabalhar em casa, tá? Ela deu uma flexibilizada, principalmente na questão de equipamentos e como funciona, se a empresa disponibiliza o equipamento e se caso ela disponibiliza, faz um contrato de comodato e a questão de internet e luz, a empresa faz um acordo com o colaborador no valor que vai ser determinado. Isso também não vai integrar verba salarial. Então, por exemplo, um moteleiro aí que tem um gestor de marketing, alguém que trabalha com ou comprador que não precisa ficar na empresa, pode trabalhar de casa. É uma hipótese hipotética, mas como eu sei que tem gente aqui que não é só moteleiro, também pode servir essa parte. Segundo ponto, férias coletivas. Então, existem algumas regras na legislação para férias coletivas. As grandes mudanças que trouxe aqui essa lei, primeiro é tu poder selecionar um conjunto de colaboradores para tirar as férias coletivas.
Segundo, a comunicação em 48 horas, então tu poderia aí em 48 horas comunicar essa questão das férias. E o mais importante de tudo, férias coletivas normalmente tu precisa da anuência normalmente não, sempre tu precisa da anuência do sindicato. E aqui tu não precisa mais, tá? Com essa norma, tu poderia conceder férias coletivas para a tua equipe do motel, desde que fizesse aí o acordo individual ou com todos aqueles que vão ser sujeitados a férias coletivas. Não vou entrar em detalhe de como é que funciona férias coletivas, porque eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que a lei mudou esse ponto, facultando aí as 48 horas. Além disso, tá? Além disso, nas férias normais, tá? Eu vou pular um ponto aqui. Nas férias normais, também houve mudanças, principalmente nessa questão da comunicação das 48 horas, que antes, até pelo risco aí da questão do e-social, tu teria que comunicar com 30 dias de antecedência, agora passou a ser 48 horas também, e o prazo, tu pode conceder férias a partir de 5 dias, tá? Ou seja, ela não pode ser inferior a 5 dias. A norma na CLT é maior que essa, então acabou aí reduzindo. Então tu pode, por exemplo, agora que tu está numa situação de dúvida, quantos dias vai ficar essa pandemia, eu tenho um decreto aqui do meu governador que é 10 dias, então o que eu recomendo é que tu possa dar o primeiro período de férias de 10 dias. Então dá um período de 10 dias, espera ver como é que vai essa questão dos decretos, se as pessoas vão continuar aí fora das ruas, e depois de mais 10 dias ou mais 20 dias, dependendo dessa mudança de legislação, respeitando o prazo aí das 48 horas, tá? Outra coisa interessante que foi colocado é a questão do pagamento. Então, por exemplo, se tu conceder as férias hoje, tu vai poder pagar o valor das férias no próximo 5º dia útil do mês subsequente. Então, se for no mês de março, tu vai pagar lá no dia 5, 6 de abril, que é lá no 5º dia útil. Se tu der em abril, tu vai poder pagar lá em maio, tá? E aí tem uma situação interessante que se tu conceder 10 dias agora, tu vai pagar no início de abril esses 10 dias para o colaborador, além do salário, lembra disso, né? Tu tem um salário para pagar, que fechou o mês de março, e além disso, tu vai ter aí os dias, fechou não, né? Vai ter ficado até os dias que houve trabalho, ou se ficou em casa também, e os dias das férias. E aí tu paga até o início de abril. Em abril tu concede mais dia de férias, tu vai pagar lá em maio, tá? Então é uma dica muito interessante, uma coisa que a lei abrangeu. Lembra também que além disso tem a questão do 1/3 de férias que foi possibilitado ser pago lá em dezembro, tá? Lá em dezembro, ou seja, até o final do ano. Então lá no final do ano tu vai precisar pagar 1/3 de férias, que também ajuda, principalmente para quem está aí com um caixa limitado, tu poder pagar 1/3 de férias lá em dezembro é algo interessante, tá? Essa é uma mudança importante na questão de férias. Tu também pode antecipar férias, se tu tem daqui a pouco um colaborador que não tem ainda o período aquisitivo completo, tu pode antecipar as férias, tá? O que eu recomendo, tá? O que eu recomendo e que a gente tem conversado internamente é, se tu tem colaborador que precisa tirar férias, aí acredito que até em 2020 essa é uma medida boa nesse momento. Por quê? Primeiro, o negócio está parado, então tu pode facilmente dar férias para um colaborador sem ter problema na operação, já que o motel, teu negócio não está funcionando. Segundo, tu tá antecipando algo que tu iria fazer lá na frente. Terceiro, tu tá conseguindo facilitar a questão do pagamento e não tá deixando desamparado a tua equipe, os teus colaboradores, que é algo que num momento difícil desse a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no nosso negócio e pensar também na vida das pessoas que a gente é responsável.
Isso é extremamente importante, pessoal. Outra possibilidade que essa norma nos trouxe é em relação ao banco de horas. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui que eu vou respondendo mais ao final, tá? Em relação ao banco de horas, tá? Banco de horas, que é o quê? O colaborador, a gente fechou o motel, o colaborador foi para casa, ele continua recebendo normalmente o seu salário. Então é feito um acordo de banco de horas. Normalmente isso precisaria ter aval também do sindicato e ter previsão na convenção coletiva. Com essa lei não precisa mais, basta o acordo, tá? Desde que seja transparente, é óbvio. Então lá tu vai ter as horas que esse colaborador prestou nesse período e elas vão se acumular. Interessante fazer uma planilha, tá? Essa acumulação de horas, você vai ter depois que passar esse negócio 18 meses para usar. Então serão horas que o colaborador vai ter que trabalhar para a empresa sem receber, porque ele recebeu agora, tá? Então por isso que é um banco de horas, é uma compensação. E normalmente ela vai poder ser usada na prorrogação da jornada, tá? Então, por exemplo, se a jornada é 8 horas, tu vai acrescentar mais 2 horas, então vai poder trabalhar até 10 horas por dia com o banco de horas. Uma hipótese muito boa também que trouxe essa norma é a questão de aproveitar o feriado, tá? Menos os religiosos, tá? Então, feriados municipais, federais, estaduais, tu vai poder antecipar o feriado usando a questão do banco de horas, porque em muitas cidades a gente paga em dobro no feriado, então seria uma compensação, tá? Então tu poderia compensar essas horas no feriado. Só que aí precisa ter especificado no acordo que for feito com o colaborador qual será esse feriado, tá? Ou quais são os feriados que vão estar sendo aproveitadas as horas, tá? Se for feriado religioso, precisa ter anuência do colaborador. Se não for, o empregador pode fazer isso, pode ser uma medida impositiva, tá bom? Outra questão extremamente importante que veio com essa norma, a questão da suspensão administrativa aí dos exames, então exames admissionais, exames demissionais, mudou essa questão, então é interessante conversar depois com a contabilidade para poder ver, porque não vai ser preciso fazer se foi feito agora. E além disso a questão do FGTS, então o FGTS eles diferiram o pagamento, como foi feito com o Simples Nacional semana passada. Então, aqueles de competência de março, abril e maio vão ser pagos a partir de julho em 6 parcelas. Foi melhor que o Simples, porque o Simples o governo fez aí o pagamento ser feito lá em outubro, novembro, dezembro, se eu não me engano, mas sem parcelamento, mas provavelmente deva vir algum parcelamento, porque as empresas não vão ter como pagar os problemas aí dessa pandemia, né? Então o FGTS também vai poder ser parcelado em 6 vezes, a primeira parcela em julho. É importantíssimo que a contabilidade declare isso até o dia 20 de junho, tá? Então até o dia 20 de junho tem que deixar muito claro essa opção lá para o governo, porque senão tu vai poder perder esse benefício. Outra coisa, caso tu tenha feito alguma rescisão, tá? Alguma rescisão de contrato de trabalho, o diferimento do FGTS não vai poder ser feito, então tu vai ter que pagar integral o FGTS, tá? Então isso é importante. Então tu pode parcelar o FGTS de março, abril e maio, desde que seja esse relativo aos teus colaboradores. Aqueles que tu, porventura, rescindiu o contrato, esses tu não vai poder, vai ter que pagar aí na data correta ou depois negociar lá com o governo a multa e juros. Perfeito? Em relação a quem trabalha com a saúde,
teve algumas mudanças de prorrogar a jornada de trabalho, tá? Não vou falar aqui porque aqui não é o nosso foco, mas teve mudanças, ou seja, para que as pessoas possam trabalhar mais nos hospitais. Processos administrativos, trabalhistas também houve uma suspensão por 180 dias, isso é importante, muito importante. E notificações também para dívida ativa do FGTS também estão suspensas pelo mesmo prazo, tá? Então aí a ideia é que o governo quer que as empresas possam respirar nesse momento. Outra coisa que foi falada é que contaminação pelo coronavírus dentro das empresas, tá? Até porque não tem como comprovar que seja, não é uma doença ocupacional, ou seja, não precisa abrir como um acidente do trabalho, só se for comprovado o nexo casual, que seria a questão de quem trabalha num hospital. Aí sim ficaria muito mais tranquilo. No nosso caso, não acredito que não teria essa situação. As convenções coletivas também foram prorrogadas, aquelas vigentes. E isso vale para contratos temporários, contratos por experiência e trabalhadores rurais. Tá bom? Perfeito. Dúvidas, pessoal? Aproveitem. O pessoal tá craque na norma. A suspensão, sinceramente, não sei se vai voltar, tá? Foi muito criticada, principalmente por não ter uma estipulação de valor que seria pago aos colaboradores. Então, a grande preocupação era deixar desatendidos, tá? Deixar os colaboradores desatendidos. E eu acredito aqui que não é o intuito de nenhum empregador. Na realidade, nós mesmos, a maior preocupação que a gente tem é, antes de tudo, antes de todas as obrigações que a gente tem, é a questão da equipe dos colaboradores manter aí o pagamento dos salários em dia. Eu acho que isso é um compromisso de todo empresário, porque as pessoas precisam dessa remuneração, perfeito? Então acho que esse é o nosso compromisso imediato. Por isso que as férias nesse momento acredito que seja uma decisão muito inteligente de se fazer e bom para os dois casos, para os dois lados. Ricardo está perguntando, mesmo o funcionário não querendo as férias, posso concedê-las no prazo de... Exatamente, Ricardo. É compulsório, tá? Tu vai lá, comunica ao colaborador e pode efetuar a questão das férias. Sabe como está a negociação com a liberação para uma tese parcial ou total? Não tem ainda negociação a nível federal disso e provavelmente não vai ter. A questão da liberação do funcionamento dos motéis envolve em algumas praças a utilização de hotéis para colocar médicos hospedados. A gente teve até um caso, tem um amigo meu que tem um motel no interior do Rio Grande do Sul e a prefeitura solicitou para ele o motel dele para hospedar médicos, tá? E no Paraná também o governo já se manifestou, parece que 4 hotéis, e tem alguma outra cidade que já estão fazendo isso também. Não me lembro qual que é, mas já estão fazendo. Na motelaria ainda não, tá? Ainda não foi falado. Provavelmente pode ser que aconteça ou vão manter fechados. Um detalhe em relação a isso, não existe uma norma federal ainda que fale que os motéis têm que estar fechados, nem motéis e hotéis. As normas que a gente tem são estaduais, tá? Então cada estado está editando uma norma em relação a isso, perfeito? A Corte Estabelecida já fez juízo, terá multa caso atrase as parcelas? Sem sombra de dúvida, tá? Ainda mais, tudo que envolve verba alimentar, assim, eu acredito que até depois vão ser muito rigorosos aí os juízes trabalhistas. Então,
acordo que tu fez em juízo do trabalho, tu tem que manter ele, tá? Ele tá fora, ele vira como se fosse um salário que tu tem que pagar todo mês, tá? Então recomendo que mantenha esse acordo em dia, tá? Recomendo que mantenha esse acordo em dia. Sou autônomo e gostaria da previsão do voucher de R$200. Não sou do governo, não tenho nem ideia. O que eu sei é que vai ter que comprovar a necessidade, né? Então não tenho ideia de quando é que vai ser pago esse abono de R$200 aí. Isso tem que ver lá com o pessoal do executivo. E seja bem-vindo aí, Marcos. Que a situação é complexa. Revendo aqui as posições, pessoal. Lembrando que às 20 horas eu vou fazer outra live falando de medidas anticrise, tá? Enquanto vocês vão pensando se tem perguntas, eu vou enumerar os principais pontos dessa lei de hoje, tá? E lembrando que ela tem efeitos imediatos, ou seja, não esperem mudar de novo, tomem as atitudes, tá bom? Primeira, a prevalência do acordo individual por escrito entre colaborador e empregador, desde que respeitados os direitos ao trabalho previstos na Constituição Federal. Segundo, mudou e facilitou algumas normas em relação ao teletrabalho para as pessoas trabalhar de casa. Terceiro, facilitou a concessão das férias coletivas. Quarto, modificou a questão do banco de horas, facilitando a sua implantação do banco de horas, com a questão dos 18 meses após, isso é importante também, 18 meses após o final da declaração de calamidade. Tudo isso, toda essa norma é baseada naquele decreto de fevereiro do governo federal que declarou calamidade a nível nacional por causa da pandemia do coronavírus. Então, deve existir uma outra norma cessando essa situação de calamidade. Então, a partir dali, vai ter 18 meses para compensar as horas dos colaboradores, sem precisar anuência do sindicato, tá? Isso é importante. A questão dos feriados, poder compensar os feriados com base nesse banco de horas. Então, tu vai poder compensar, puxar os feriados. A questão das férias propriamente dita, onde tu pode reduzir o período inicial a partir de 5 dias, tá? Tu pode pagar as férias, antes era antecipado, agora tu pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, eu vou repetir de novo, se tu fizer as férias agora em março, amanhã tu vai poder pagar até o início de abril. Se tu fizer no início de abril, tu vai poder pagar lá em maio. Então, o que eu recomendei aqui é, como a gente está com essas normas com vigência de 10 dias, 15 dias, conceda um período inicial mais curto de férias, 7 dias, 10 dias, e chega ali no início de abril e conceda novamente outras férias, respeitando as 48 horas. O 1/3 de férias vai ser pago só lá em dezembro, tá? Ele não precisa ser pago em conjunto. Outra coisa que foi falada é o pagamento, pode perguntar que eu já vou responder. FGTS diferido, tá? Então, o pagamento FGTS que vence agora em abril, que vence em maio e que vence em junho, que seria das competências de março, abril e maio, vão começar a vencer em julho em 6 parcelas mensais e consecutivas, lembrando que tem que comunicar o governo disso. Suspensão dos processos administrativos trabalhistas e suspensão das notificações pela inadimplência do FGTS por 180 dias. Além disso, essa norma fez
efeitos pretéritos até 30 dias antes, porque se alguém fez acordo semana passada, estaria abrangido, tá bom? Os funcionários que têm 60 anos que precisaremos afastar a entrada de férias simplesmente ficarão em casa recebendo. Então, aí é uma decisão da empresa, tá? É uma decisão da empresa, a norma não fala isso, nem a outra. O que sempre se recomendou, e aí por uma medida humanitária, é que se tu tem funcionários acima de 60 anos, coloque eles de férias ou deixe eles em casa. Agora que eles estão em casa, tu pode ou fazer o banco de horas ou dar férias para eles. Aí é uma decisão da empresa, tá bom? Pode dar 2 férias para o colaborador mesmo sem o tempo de serviço. Pode antecipar as férias sem ter o tempo de serviço, tá? Então tu pode, daqui a pouco tem um colaborador que não fechou 1 ano de período aquisitivo, tem 10 meses na empresa, mas tu pode antecipar essas férias. Isso está previsto também na lei. Perfeito, pessoal? Mais dúvidas? Tá todo mundo craque já na lei nova. Esperar se não vai sofrer mudanças, né? Acredito que os pontos dela, a base não vai ser modificada. Talvez o governo deve fazer uma nova norma falando em seguro-desemprego, tá? E, ó, a Raquel acabou de mencionar ali, em Santa Catarina, o decreto do governador foi prorrogado por mais 7 dias, tá? Então, lá, mais 7 dias fechados, isso é previsto, tá, pessoal? A minha visão e o que eu tenho acompanhado a nível mundial disso é que 15 dias aí a gente ainda vai ficar fechado. E se ontem eu vi uma reportagem no New York Times, achei muito interessante, de uma nova tese, tudo que acontece nessa pandemia é novo e existe uma tese aí que está sendo avaliada pelo governo americano daqui a pouco e também pelo brasileiro e por outros governos, de mudar esse regime de isolamento, porque isso vai trazer para nós uma consequência econômica que vai ser muito pior do que a consequência médica, por sinal, acreditamos, né? Mas existe aí, não sou eu que estou falando, isso são pessoas que vivem estudando medicina lá de Stanford, médicos e infectologistas, e além disso economistas, né? Então é interessante ler, eu coloquei no Stories ontem aqui, saiu no Brasil Journal e foi a origem de um artigo do Thomas Friedman que foi publicado ontem no New York Times. Então veja o tamanho do problema que a gente está enfrentando, que os governos ainda não sabem direito o que fazer, ninguém sabe, é uma coisa recente, a gente está falando de algo que começou aí no mundo em dezembro, né? Em janeiro a China reconheceu, lá no final de janeiro, então é algo que vem acontecendo muito rápido, então é complicado, complexo, tá? E a gente tem que aí, como falou aqui o Marco, né? Infelizmente tem muitos empresários no vermelho com essa crise. Os empresários tinha uns que já vinham antes da crise no vermelho, e aí agora a crise só nos dificultou ainda mais, tá bom? Eu vou encerrar a live, tá, pessoal? O objetivo aqui era falar das questões trabalhistas e da MP 927. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Essa live ela vai ficar gravada, mas ela vai durar pouco, porque às 20 horas, toda segunda-feira, já há mais de 40 semanas eu venho para cá, e eu vou falar hoje de medidas anticrise, como lidar aí com isso, tá bom? Sou de semifuncionários estão de férias, pode dar mais férias seguidas, respeitando a questão da comunicação das 48 horas, tá? Porque foi prorrogado hoje, né, o decreto do governador, então acredito que seja o mais sensato a fazer nesse momento. Tá bom, pessoal? Até às 20 horas, então. Espero vocês. E até breve, força aí nesse momento difícil.